A urina quente escorreu pelas minhas pernas, encharcando minhas meias e formando uma poça no piso que eu mesma tinha lustrado naquela manhã. 45 minutos de espera. 45 minutos de súplicas através daquela porta trancada. 45 minutos ouvindo a água do chuveiro correr, enquanto meu próprio filho me deixava ali, no corredor da minha própria casa, implorando como uma mendiga para usar o banheiro. Mas antes de eu continuar, comenta aqui de onde você está ouvindo a minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen Aparecida dos Santos. Tenho 68 anos e sou dona da padaria Pão de Ouro, o orgulho do bairro há mais de 4 décadas. Minhas mãos, hoje marcadas por manchas da idade e com os nós dos dedos inchados pela artrite, já amassaram toneladas de farinha, carregaram sacos pesados e contaram cada centavo para garantir que meu filho Eduardo nunca passasse necessidade. Talvez esse tenha sido meu maior erro, dar tudo sem nunca cobrar nada em troca. Sempre acreditei que o cheiro de pão fresquinho saindo do forno era o perfume do amor. Era assim que eu mostrava carinho. Era assim que eu cuidava da minha família. Mas naquela manhã, minha casa não cheirava a pão. Cheirava a mofo, a descaso e a desprezo. Moro no andar de cima do sobrado que construí tijolo por tijolo com meu falecido marido Sebastião. Logo abaixo fica a padaria que alimentou esse bairro por 42 anos. O Tião, como todos o chamavam, morreu há 8 anos de um infarto fulminante, me deixando sozinha com o negócio e com Eduardo, nosso único filho. Aos 68 anos, o corpo não avisa mais com antecedência. Ele simplesmente exige. Tenho um problema na bexiga, coisa comum para mulheres da minha idade que pariram e trabalharam pesado a vida inteira. O médico foi claro. Eu não posso segurar por muito tempo. Eduardo sabe disso. Sabe porque ele mesmo me levou às consultas quando estava de bom humor ou quando precisava me pedir dinheiro emprestado para os negócios dele que nunca davam certo. Naquela manhã, a necessidade me pegou de surpresa. Eu estava na sala, sentada no meu sofá de sempre, revisando as contas de luz que, por sinal, tinham aumentado absurdamente desde que Eduardo voltou a morar comigo depois do divórcio da Cristina, há 2 anos. Quando a urgência bateu, larguei os papéis e caminhei o mais rápido que minhas pernas permitiram até o único banheiro completo do andar de cima. A porta estava fechada. O barulho do chuveiro ecoava pelo corredor e o vapor escapava pela fresta debaixo da porta. Bati de leve, com educação. Filho, preciso usar o banheiro. É urgente. Ninguém respondeu. Só o som da água desperdiçando, correndo sem parar. Minha bexiga começou a doer, uma pontada aguda no baixo ventre que me fez cruzar as pernas instintivamente. Bati de novo, dessa vez mais forte, com o desespero de quem sabe que o tempo está acabando. Eduardo, por favor, abre para mim, é rapidinho. A resposta que recebi não foi a de um homem de 44 anos criado com valores. Foi o rugido de uma fera mimada. Espera aí fora que nem cachorro, velha chata. Tô ocupado. As palavras me atingiram com mais força do que um tapa. Como cachorro. Era assim que ele me via. Não como a mãe que passou noites em claro cuidando das febres dele quando criança. Não como a mulher que pagou a faculdade particular que ele nunca aproveitou direito. Não como a dona da casa onde ele tomava banho de graça com água quente que eu pagava. Para o meu filho, eu era um bicho incômodo arranhando a porta. Fiquei paralisada. A dor física era intensa, mas a dor no peito era insuportável. Tentei aguentar. Me apoiei na parede do corredor, respirando fundo, rezando uma Ave-Maria para tentar distrair o corpo da urgência. Olhei para o relógio de parede na sala. 5 minutos. 10. 15. A água continuava correndo. Ele não estava se lavando de verdade. Estava ficando ali de propósito, me castigando por ter interrompido o sossego dele, curtindo o vapor que eu pagava. Aos 30 minutos, minhas pernas começaram a tremer. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de pura impotência e vergonha. Eu, Carmen, a matriarca respeitada por todo o bairro, a mulher que dava fiado para as famílias necessitadas, estava ali me contorcendo no meu próprio corredor. Aos 45 minutos, meu corpo se rendeu. Senti o calor líquido descendo pelas minhas coxas, encharcando minha saia de algodão, minhas meias, formando uma poça nas lajotas que eu mesma havia esfregado de manhã cedo.
A humilhação foi completa. Cobri o rosto com as mãos, soluçando em silêncio para que ele não me ouvisse, para não dar a ele esse gostinho. Foi então que a torneira fechou. A porta se abriu de supetão e uma nuvem de vapor com cheiro do meu shampoo caro invadiu o corredor. Eduardo apareceu com uma toalha enrolada na cintura, a pele avermelhada pela água fervendo, uma expressão de satisfação arrogante no rosto. Ele me olhou, baixou os olhos para os meus pés, viu a poça, viu minha roupa molhada. Esperei um pedido de desculpas. Esperei que ele dissesse: "Mãe, me perdoa, não sabia que era tão grave." Esperei ver alguma humanidade naqueles olhos que eu tinha visto nascer. Mas Eduardo apenas fez uma careta de nojo, franziu o nariz e passou por cima da poça com cuidado para não molhar os pés. "Que nojo, mãe! Já tá gagá? Limpa isso antes que feda a casa toda." E foi embora para o quarto dele, batendo a porta com força. Fiquei ali, encharcada na minha própria urina, tremendo de frio e de algo mais profundo. Não senti raiva naquele instante. Senti uma clareza gelada, uma revelação que chega tarde, mas chega. "Obrigada, filho", sussurrei para a porta fechada do quarto dele. Eu disse de verdade. Obrigada por arrancar a venda dos meus olhos. Obrigada por me mostrar que o menino que eu adorava não existe mais e que o homem que mora aqui é um parasita cruel que se alimenta da minha bondade. Fui para o meu quarto caminhando com dificuldade. Tirei a roupa suja com uma dignidade que eu não sabia que ainda tinha. Entrei no chuveiro, o mesmo chuveiro que ele tinha monopolizado, e deixei a água limpar minha pele. Mas não minha memória. Essa ficaria marcada para sempre. Enquanto a água corria sobre mim, pensei na minha vida. Pensei no meu Sebastião, que Deus o tenha. Ele sempre dizia: "Carmen, você é mole demais com esse menino. Quem não aprende a ganhar o pão, não sabe dar valor à mesa." Tião tinha razão. Eu havia criado esse monstro. Eu tinha ensinado a ele que podia me tratar assim porque eu sempre, absolutamente sempre, perdoava tudo. Saí do banho e me vesti com roupa limpa. Fui até o quartinho de limpeza, peguei o rodo, o pano e o cloro. Voltei ao corredor e limpei cada centímetro até não sobrar nenhum vestígio do meu acidente. Enquanto minhas mãos esfregavam o chão, minha mente tecia um plano. Não seria um plano de vingança escandalosa. Não haveria gritos nem cenas dramáticas. Na minha idade, a gente aprende que o silêncio é muito mais barulhento do que qualquer berro. Eduardo saiu do quarto 1 hora depois, vestido e perfumado, pronto para comer. "Tô com fome. O que tem de almoço?" Perguntou como se nada tivesse acontecido, sentando-se na cabeceira da mesa, o lugar que era do pai dele. Servi um prato cheio de carne de panela com batatas, o favorito dele. Coloquei o arroz soltinho, o feijão temperado, a farofa. Pus o copo de suco natural na frente dele. Fiquei observando enquanto ele comia com aquela voracidade egoísta, sem agradecer, mastigando de boca aberta enquanto mexia no celular. "Tá meio sem sal", reclamou empurrando o prato. "Mas tá bom, vou tirar um cochilo. Não faz barulho, tô com dor de cabeça." "Descansa, filho", respondi com uma voz suave, tão suave que ele não percebeu o fio cortante nas minhas palavras. Eduardo se levantou, arrotou sem pedir desculpas e foi para o quarto. Em poucos minutos, seus roncos ecoavam pelas paredes. Dormia pesado, o sono dos injustos, o sono de quem se acha dono do mundo e imagina que a mãe estará ali eternamente para limpar suas sujeiras. Foi então que a verdadeira Carmen despertou. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Me ajoelhei diante do guarda-roupa de cedro antigo, não para rezar, mas para abrir o fundo falso que Sebastião havia construído anos atrás para guardar nossos documentos importantes. Ali, numa caixa de metal já descascada, estava o meu poder. Tirei tudo com cuidado. A escritura da casa, registrada apenas no meu nome. O documento do ponto comercial da padaria, também só no meu nome. O contrato social da empresa, onde eu constava como sócia majoritária e administradora única. Os extratos das contas bancárias que estavam todas sob minha titularidade, embora Eduardo tivesse um cartão adicional que usava sem nenhum critério. E, por fim, meu caderno de receitas. Aquele caderno velho, com a capa preta surrada e as páginas amareladas e manchadas de gordura, onde estavam todos os segredos do pão que fazia fila na porta da padaria.
Eduardo sempre zombou desse caderno. Mãe, digitaliza isso. Você é muito antiga, dizia ele. Mas nunca se deu ao trabalho de fazer isso. Ele achava que o pão ficava bom por causa dos fornos alemães que compramos ou pela marca da farinha. Não fazia ideia de que a fórmula da massa-mãe, aquela que dava aos nossos pães aquele sabor único e a casquinha crocante que ninguém conseguia imitar, tinha segredos de tempo e temperatura que só existiam ali, escritos na minha letra cursiva apertada. Sem esse caderno e sem mim supervisionando a madrugada, a padaria continuaria funcionando, claro, mas produziria pão medíocre. E nesse bairro, onde todo mundo se conhece há décadas, ninguém perdoa pão ruim. Examinei os papéis com meus óculos de leitura. Tudo em ordem. Legalmente, Eduardo não tinha nada. Absolutamente nada. Morava ali por minha graça, comia pelo meu trabalho, se vestia com meu dinheiro. Me olhei no espelho do meu toucador. Vi minhas rugas, meus cabelos brancos presos num coque, meus olhos cansados. Mas também vi o olhar da mulher que ergueu um negócio em tempos de crise, que enviuvou e não se deixou afundar. Você vai deixar ele te tratar que nem cachorro até o dia da sua morte, Carmen? Perguntei ao meu reflexo. A resposta foi um não que ecoou nos meus ossos. Puxei 2 malas grandes debaixo da cama. Eram malas antigas, mas resistentes. Comecei a empacar. Não empacotei com tristeza nem com lágrimas. Empacotei com precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Roupas íntimas, meus vestidos, meus sapatos confortáveis, meus remédios, todos eles, minhas joias, poucas, mas de valor sentimental, heranças da minha mãe e presentes do Sebastião, meus documentos pessoais, a foto do meu casamento, a foto de Eduardo quando era bebê. Essa última eu hesitei um momento, mas guardei. A gente não deixa de ser mãe só porque o filho é um ingrato. Enquanto dobrava minhas blusas, pensava no que Eduardo encontraria quando acordasse. Ele esperava levantar, gritar meu nome pedindo café e me ver aparecer correndo para servi-lo. Esperava que a rotina continuasse. Ele insultando, eu aguentando. Ele sujando, eu limpando. Ele gastando, eu produzindo. Tinha subestimado a capacidade de uma mãe de dizer basta. Tinha esquecido que a paciência tem limite e que a dignidade, quando a gente recupera, vira um escudo que ninguém atravessa. Terminei de arrumar as malas. Elas estavam prontas junto à porta do meu quarto. Olhei ao redor uma última vez. Aquele era meu santuário, meu refúgio. Deixá-lo doía, claro que doía. Mas ficar doía mais. Ficar significava aceitar que eu era o cachorro que devia esperar do lado de fora. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira e fiz uma única ligação. Alô, doutor Ferreira. É a Carmen. Preciso que o senhor prepare aqueles papéis que a gente conversou faz 1 ano. Isso mesmo, esses. Chegou a hora de executar. Não, não tem volta. Obrigada. Desliguei. Meu coração batia acelerado, mas não era de medo. Era adrenalina pura. Saí do quarto arrastando as malas. As rodinhas faziam um barulho surdo na madeira do piso, mas os roncos de Eduardo eram tão altos que ele não ouviu nada. Passei pela porta fechada do quarto dele e parei por 1 segundo. Tive a tentação de abrir e gritar tudo o que eu tinha engasgado no peito, de acordá-lo e dizer na cara dele que a vida de rei tinha acabado. Mas não. Isso seria dar importância a ele. Seria descer ao nível dos berros e da grosseria. Meu silêncio seria o pior castigo. Desci as escadas em direção à padaria. Eram 3 da tarde, a hora em que os fornos descansam antes do movimento do fim do dia. Os funcionários me viram entrar com as malas e ficaram mudos. Dona Zilda, a caixa que trabalha comigo há 18 anos, se aproximou preocupada. Dona Carmen, vai viajar? Aconteceu alguma coisa? Olhei para ela com carinho. Aquela gente era mais família do que meu próprio sangue. Vou sim, Zilda. Vou tirar umas férias longas, muito longas. E o seu Eduardo? Sorri. Um sorriso que não chegou aos olhos. Eduardo fica tomando conta. Por enquanto. Vocês continuem trabalhando normal. Eu ligo para vocês em breve. Fui até o fundo, onde ficava o pequeno escritório e o cofre. Abri com a combinação que só eu sabia e peguei todo o dinheiro em espécie que tinha ali. O movimento do dia e a reserva que eu sempre guardava para pagar fornecedores no começo do mês. Coloquei tudo na minha bolsa. Eduardo não sabia abrir aquele cofre.
Nunca se interessou em aprender. Ah, e mais uma coisa, disse para Dona Zilda e seu Chico, o padeiro-mestre que está comigo há 25 anos. Se meu filho descer pedindo dinheiro da caixa, vocês dizem que eu levei a chave e o dinheiro. Se ele quiser dinheiro, que trabalhe para ganhar. Saí para a rua. O sol da tarde bateu no meu rosto, mas pareceu uma bênção. O táxi que eu tinha chamado pelo aplicativo já estava esperando. O motorista, um rapaz jovem e educado, desceu na hora para me ajudar com as malas. Boa tarde, senhora. Para onde vamos? Hotel Jardim Imperial, moço. E depois, para a vida de verdade. Entrei no carro e não olhei para trás. Não olhei para a fachada da minha casa, nem para o letreiro da Pão de Ouro. Deixei para trás 42 anos de memórias naquelas paredes, mas levei comigo o mais importante, meu respeito próprio. Enquanto o táxi arrancava, imaginei o momento exato em que Eduardo acordaria. Bexiga cheia, estômago vazio, gritando "Mãe!" para o ar, sem saber que a velha tinha levado junto as rédeas da existência dele. O que Eduardo não sabia era que eu não estava apenas indo embora. Eu estava começando uma partida de xadrez, onde ele já estava em xeque-mate antes mesmo de mexer a primeira peça. O silêncio do quarto 312 do Hotel Jardim Imperial era tão absoluto que meus ouvidos zumbiam. Não havia o barulho constante da batedeira industrial do andar de baixo, nem a televisão de Eduardo no volume máximo transmitindo jogo de futebol, nem os gritos dele exigindo que eu passasse uma camisa. Só o ronronar suave do ar-condicionado e o trânsito distante da avenida principal. Sentei na beirada da cama, uma cama enorme com lençóis brancos e engomados que cheiravam a lavanda artificial, não ao meu amaciante de sempre. Olhei para as minhas mãos no meu colo. Ainda tremiam um pouco, não pela idade, mas pela magnitude do que eu tinha acabado de fazer. Tinha fugido da minha própria casa, do meu próprio negócio, como se fosse uma criminosa. Mas então baixei os olhos para os meus sapatos. Eram os mesmos sapatos de sola de borracha que eu usava para trabalhar. E mesmo já tendo trocado as meias, a sensação fantasma da urina quente encharcando meus tornozelos voltou com uma violência que me revirou o estômago. Essa memória foi a âncora que me impediu de sair correndo de volta para pedir perdão ao meu próprio algoz. Peguei o celular na bolsa. 5 chamadas perdidas de filho. Eram 5 da tarde. O príncipe tinha acordado. Com certeza tinha descido para a cozinha arrastando os pés, esperando encontrar a mesa posta e o café fumegando. Ao não me ver, deve ter pensado que eu tinha ido à padaria do bairro ou que estava no banheiro. A ironia me arrancou um sorriso amargo. Agora ele teria o banheiro todo para ele, exatamente como queria. Deixei o celular na mesinha de cabeceira com a tela virada para baixo. Não estava pronta para ouvir a voz dele. Ainda não. Primeiro precisava entender com que armas eu contava para essa guerra que ele tinha começado sem perceber. Levantei e fui até as malas. Abri com cuidado e tirei a pasta de couro surrada que continha minha vida inteira em papéis. Servi um copo de água da torneira do banheiro. Um banheiro limpo, seco, brilhante, onde ninguém me gritava. E sentei na escrivaninha do quarto para fazer meu inventário. Durante anos, Eduardo me fez sentir pequena e ignorante. Mãe, você não entende de finanças modernas, dizia quando queria comprar um carro novo com o dinheiro da padaria. Mãe, você só amassa, deixa que os homens cuidam do dinheiro. E eu, tola, fingia não entender para não ferir o ego frágil dele. Mas Carmen não é burra. Carmen aprendeu a somar e subtrair contando centavos para comprar fermento nos anos 80, quando a inflação comia o dinheiro da gente antes de chegar em casa. Abri a pasta e espalhei os documentos sobre a madeira envernizada. Ali estava tudo. O contrato social da Pão de Ouro. Meu nome aparecia como sócia majoritária e administradora única. O nome de Eduardo nem sequer constava no documento original. Eu só tinha dado a ele uma procuração limitada há 3 anos para que pudesse assinar recebimento de mercadoria e autorizar pagamento da folha básica. Ele achava que esse papel o fazia dono do negócio. Nunca se deu ao trabalho de ler a letra miúda da cláusula terceira. Esta procuração é revogável a qualquer momento pela outorgante e não confere direitos sobre a propriedade do imóvel nem sobre as contas de investimento. Peguei a caderneta da cooperativa de crédito. Eduardo conhecia a conta corrente do Banco Grande,
aquela que usávamos para o dia a dia da padaria, mas não fazia ideia da existência dessa poupança na cooperativa do bairro vizinho. Ali eu tinha guardado, tostão por tostão, as gorjetas das encomendas especiais de casamento e aniversário que eu fazia pessoalmente. Olhei o saldo e suspirei aliviada. Tinha o suficiente para me manter nesse hotel por 4 meses, se quisesse, comendo no restaurante todos os dias. Mas a arma mais poderosa não era o dinheiro. Era uma caderneta pequena, de capa preta, com as folhas amareladas pelo tempo e manchadas de gordura. Meu caderno de receitas. Eduardo sempre zombou dessa caderneta. Mãe, isso tem que ir para o computador. Você é muito do passado. Mas nunca digitalizou nada. Ele achava que o pão ficava gostoso por causa dos fornos importados que compramos ou pela marca da farinha. Não sabia que a fórmula da massa-mãe, essa que dava aos nossos pães aquele sabor levemente azedo e a casca estaladiça que fazia o povo fazer fila na calçada, tinha um segredo nos tempos de fermentação que só estava escrito ali, na minha letra miúda e apertada. Sem essa caderneta e sem eu supervisionando a temperatura da água às 4 da manhã, a padaria até continuaria produzindo. Mas produziria pão comum, sem graça. E nesse bairro, o povo não perdoa pão ruim. Eles iriam para a concorrência sem pensar 2 vezes. Acariciei a capa da caderneta. Era meu legado, minha arte, e agora era minha arma. Me recostei na cadeira e fechei os olhos por um momento. Como tínhamos chegado a esse ponto? Em que momento meu menino, aquele que corria para os meus braços com os joelhos ralados, chorando para eu dar um beijinho, se transformou no homem que me olhou com nojo enquanto eu me urinava? A culpa, essa velha companheira das mães, tentou se enfiar no meu peito. Pensei nas vezes em que dei dinheiro escondida do Sebastião quando Eduardo reprovava na escola. Pensei em quando paguei a fiança daquela vez que ele bateu o carro bêbado e disse para o pai que tinha sido problema mecânico. Eu o protegi tanto das consequências dos atos dele que roubei dele a capacidade de ser homem. Criei um eterno adolescente de 44 anos que acha que o mundo lhe deve mesuras. Mas a culpa se dissipou rápido quando a voz dele ecoou na minha memória. Espera aí fora que nem cachorro. Não, chega de culpa. Eu dei a vida a ele, dei educação, dei teto e profissão. Se ele escolheu virar um tirano, foi escolha dele. Minha escolha agora era parar de ser a vítima. Sebastião tinha razão. Deus o tenha na glória, mas eu fui surda por tempo demais. Esse menino precisa passar fome para dar valor ao prato, ele me dizia. Pois bem, Eduardo, chegou a hora do jejum. Levantei e me olhei no espelho de corpo inteiro. Vi uma mulher baixa, um pouco acima do peso, com o cabelo grisalho preso num coque firme. Vi as rugas ao redor dos meus olhos e a flacidez no meu pescoço. Mas pela primeira vez em anos, não vi uma velha inútil. Vi a dona. Vi a chefe. Vi a mulher que negociava preço de açúcar com fornecedores que tentavam me intimidar só por eu ser mulher. Essa mulher tinha ficado adormecida, anestesiada pelo amor de mãe mal direcionado. Mas o choque da humilhação a tinha acordado de vez. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez não era ligação, era mensagem de WhatsApp. Li de longe, sem pegar o aparelho. Mãe, cadê você? Tô com fome e não tem nada pronto. Para de drama e responde. Nenhum, por favor. Nenhum. Você está bem? Só ordens e reclamações. Para de drama. Para ele, minha dignidade era drama. Peguei o telefone. Não respondi a ele. Em vez disso, procurei o número de Dona Zilda na lista de contatos. Ela era leal, mas também era medrosa, e Eduardo sabia intimidar. Eu precisava garantir que ela soubesse quem realmente mandava. Alô? Zilda atendeu no primeiro toque, a voz trêmula. Dava para ouvir barulho ao fundo, a agitação do fim de tarde na padaria. Zilda, sou eu. Escuta bem e não fala meu nome se ele estiver por perto. Ai, Dona Carmen, graças a Deus, seu Eduardo tá uma fera. Desceu faz pouco gritando, perguntando onde a senhora se meteu, se foi para casa de alguma amiga. Tá lá no escritório revirando as gavetas. Deixa ele procurar. Não vai achar nada. Escuta bem, Zilda. Se ele perguntar, você não sabe de nada. Só diz que me viu sair com as malas e que eu falei que precisava descansar. Só isso. Tá bom, senhora. Foi isso mesmo que eu disse.
Mas ele tá perguntando do dinheiro do caixinha para pagar o moço da distribuidora de refrigerante que vem daqui a pouco. Diz que não tem dinheiro, que eu levei tudo para depositar. Mas ele vai ficar bravo demais, dona Carmen. Que fique. Você diz para ele que se quiser pagar, use o cartão dele ou tire do que vender hoje à tarde. Fiz uma pausa, calculando o meu próximo passo. Isilda, se ele ficar agressivo com vocês, fecha a padaria e vai embora. Eu pago o dia inteiro de vocês mesmo assim. Não quero ninguém aguentando grosseria dele. Eu sou a dona, lembra disso? Sim, dona Carmen. Entendido. Se cuida, por favor. Desliguei. Meu coração batia forte, mas era um batimento constante, ritmado, como o de uma máquina bem ajustada. Sentei de novo na escrivaninha e peguei meu tablet. Era um presente que minha sobrinha tinha me dado no ano passado para eu assistir novela, mas eu usava para acompanhar as contas do banco. Eduardo achava que eu só jogava paciência nele. Entrei no aplicativo do banco. Meus dedos se moveram ágeis na tela. Ali estavam os saldos. A conta empresarial tinha fundos suficientes para a folha da semana e os insumos básicos. Eduardo tinha um cartão de débito vinculado a essa conta. Vi os gastos recentes: posto de gasolina, churrascaria, loja de departamento no setor masculino, adega de vinhos. Tudo pago com o suor do meu rosto, com cada pãozinho que eu sovava de madrugada. Senti uma pontada de raiva, mas transformei em ação fria. Procurei a opção de administrar cartões. Selecionei o cartão em nome de Eduardo dos Santos. O sistema perguntou: deseja bloquear temporariamente ou cancelar definitivamente? Sorri. Não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso do general que manda explodir as pontes. Selecionei. Cancelar definitivamente. Confirmar. Pronto. Naquele exato instante, em algum lugar da cidade, o plástico que Eduardo carregava na carteira virou um pedaço de lixo. Na próxima vez que ele tentasse pagar o uísque ou o jantar, a maquininha ia recusar. Imaginei a cara dele. A confusão primeiro, depois a vergonha na frente do caixa e, por fim, a fúria. Mas eu ainda não tinha terminado. Procurei o contato do Dr. Ferreira. Já tinha ligado para ele antes de sair de casa, mas agora precisava formalizar a estratégia. Doutor, boa noite. Já estou instalada. Quero que o senhor proceda com a segunda parte do que conversamos. Isso, a notificação aos fornecedores. Quero que mande um comunicado oficial amanhã de manhã para a farinheira Estrela do Sul, para o Laticínios Vitória e para a distribuidora de gás. O comunicado tem que dizer que, a partir de agora, qualquer pedido que não tiver minha assinatura ou minha autorização digital não vai ser reconhecido nem pago pela Pão de Ouro. O Dr. Ferreira, um homem sério que tinha sido amigo do meu falecido marido, hesitou um momento. Dona Carmen, isso vai travar a operação se o Eduardo tentar fazer pedidos. Vai cortar as pernas dele. Exatamente, doutor. Quero que ele entenda que não é o dono. Quero que quando ele ligar pedindo 10 sacos de farinha, ouça um não. Quero que ele sinta o que é a impotência. Pode mandar. Desliguei e fiquei olhando pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja queimado que me lembrava a cor da casca do pão bem assado. Lá embaixo, na rua, a vida continuava normal. Gente correndo para pegar o ônibus, casais passeando de mãos dadas. Ninguém sabia que naquele quarto de hotel, uma mulher de 68 anos tinha acabado de dinamitar a vida confortável do próprio filho. Meu estômago roncou. Percebi que não tinha comido nada desde o café da manhã leve que tomei antes do incidente do banheiro. Liguei para o serviço de quarto. Boa noite. Quero uma canja de galinha, um filé de peixe grelhado com legumes e uma taça de vinho tinto. Pode debitar no quarto. Enquanto esperava a comida, voltei a olhar o celular. 10 chamadas perdidas. Mais 3 mensagens. Mãe, a Zilda disse que você levou o dinheiro. O cara do refrigerante não quis deixar a mercadoria. Isso é ridículo. Volta já. Li a mensagem e senti uma satisfação estranha. O caos estava começando. Ele achava que isso era pirraça, que eu ia voltar em algumas horas com o rabo entre as pernas, pronta para resolver os problemas dele. Não fazia ideia de que eu não estava planejando meu retorno. Estava planejando meu renascimento. Entrei no banheiro do hotel, abri o chuveiro, deixei a água quente cair nas minhas costas sem pressa, sem medo de alguém esmurrar a porta, sem a angústia de acabar o gás. Usei os sabonetes perfumados do hotel, me ensaboei devagar,
lavando os últimos resquícios da mulher submissa que eu tinha sido até aquela manhã. Quando saí, enrolada num roupão branco e felpudo, meu jantar tinha chegado. Sentei na poltrona perto da janela, taça de vinho na mão. Brindei com meu próprio reflexo no vidro. Por você, Carmen, sussurrei. E pelo cachorro que não espera mais do lado de fora. Amanhã seria outro dia. Amanhã Eduardo ia acordar e descobrir que o cartão não passava. Amanhã ia tentar fazer pedido e bater de frente com uma parede. Amanhã a fome de verdade, não a do estômago, mas a da necessidade, ia começar a morder os calcanhares dele. E eu estaria aqui, observando da minha torre, esperando para ver se o homem que eu criei tinha capacidade de sobreviver sem a teta da mãe ou se ia desmoronar que nem bolo mal assado. Tomei um gole do vinho. Tinha gosto de glória, de liberdade, de justiça. A partida tinha acabado de começar e eu tinha a rainha, os bispos e todas as torres do meu lado. Ele só tinha a arrogância. E a arrogância não paga as contas. O despertador do meu relógio biológico tocou pontualmente às 4 da manhã. Meus olhos se abriram no escuro do quarto do hotel, esperando ver as vigas de madeira do meu teto e ouvir o zumbido distante das geladeiras industriais da padaria. Mas não havia vigas, só um teto liso de gesso, e o único som era o silêncio clínico do ar-condicionado. Por instinto, fiz menção de levantar para ir supervisionar o acendimento dos fornos, mas meu corpo parou no meio do movimento. Me deixei cair de novo nos travesseiros macios. Hoje não, Carmen, disse em voz alta. Hoje você não vai se encher de farinha. Fiquei deitada olhando a luz do amanhecer se infiltrar pelas cortinas pesadas. Era uma sensação estranha, quase pecaminosa. Há 42 anos eu acordava antes do sol para garantir que o bairro tivesse pão quentinho. A culpa tentou dar as caras, sussurrando que eu era uma irresponsável, que o negócio ia afundar sem minha supervisão. Mas então lembrei da porta do banheiro fechada, da água correndo e da voz do meu filho me chamando de cachorro. A culpa evaporou e foi substituída por uma determinação fria, dura feito pão amanhecido. Às 8 da manhã, depois de um banho longo e tranquilo, desci ao restaurante do hotel. Pedi pão de queijo, café com leite e frutas. Enquanto esperava, tirei o celular da bolsa. Tinha deixado no modo silencioso, mas agora era hora de conferir os estragos. A tela acendeu com uma lista interminável de notificações. 22 chamadas perdidas de Eduardo. 15 mensagens de WhatsApp que iam da exigência ao insulto e, por fim, à confusão. Cadê você? O caminhão da farinha não veio. Mãe, responde. Seu Inácio da farinheira disse que você cancelou o pedido. Não tem farinha para o turno da tarde. Isso é sabotagem. Você é uma infantil. Vem resolver isso agora. Sorri enquanto dava um gole no meu café. Não era sabotagem, Eduardo. Era administração. Durante anos, ele se gabou para os amigos de que ele comandava o negócio, quando na verdade a única coisa que fazia era sentar no caixa e jogar conversa fora com as clientes. Agora ia descobrir o que realmente significava tocar a Pão de Ouro. Disquei o número de seu Inácio, meu fornecedor de farinha há 30 anos. Bom dia, seu Inácio. É a Carmen. Dona Carmen, que situação. Seu filho, o Eduardo, estava fora de si aqui na porta. Quase subiu no caminhão para descarregar os sacos à força. Tive que mandar meus rapazes subirem os vidros. O senhor fez muito bem. Recebeu a notificação do Dr. Ferreira? Recebi sim, senhora. Conta suspensa até nova ordem da titular. O Eduardo ficou gritando que ele é o dono, que ia me processar, mas eu disse: Olha, moço, a assinatura que vale aqui é a da sua mãe. Sem a assinatura dela não tem farinha. Obrigada pela lealdade, seu Inácio. Eu aviso quando a gente retomar as entregas. Por enquanto, deixa o rapaz se virar. Como a senhora quiser, dona Carmen, mas aviso que ele estava bem alterado. Estava chutando a porta de aço quando eu fui embora. Desliguei. Imaginei a cena. Eduardo, de camisa de grife e sapato italiano, fazendo escândalo na calçada enquanto os vizinhos assistiam. A vergonha pública sempre foi o maior medo dele, e agora ele mesmo estava se servindo numa bandeja de prata. Terminei meu café com calma. O gosto era melhor do que qualquer refeição que eu tinha feito nos últimos anos, porque não tinha o sabor amargo da pressa nem das reclamações. Mas eu sabia que cortar a farinha era só o primeiro passo.
A padaria tinha reservas na despensa, suficientes para 1 ou 2 dias se fossem usadas com cuidado. Eduardo podia sobreviver hoje e amanhã. Eu precisava apertar mais o cerco. Liguei para Dona Zilda. Senhora, ela atendeu num sussurro. Dava para ouvir um caos ao fundo, barulho de assadeiras caindo, a voz de Eduardo gritando ordens desencontradas. Zilda, como é que tá a situação aí? Ai, Dona Carmen, tá um desastre. Seu Eduardo enxotou o seu Inácio e depois mandou o Jonas pegar um táxi e comprar farinha no supermercado. Imagina só, comprar farinha de quilo a preço de varejo. O pão de hoje vai sair pela hora da morte. Deixa ele gastar, Zilda. E a massa-mãe? Isso que é o pior. Seu Chico disse que a massa do refrigerador tá com cheiro estranho. Disse que a senhora sempre dá o toque final antes de assar, e que sem isso, o pão não cresce direito. O Eduardo mandou ele parar de frescura, disse que é só farinha e água, e mandou enfiar no forno assim mesmo. Senti uma pontada no peito. Meu pão. Minha reputação. Se saísse pão ruim, a clientela ia embora correndo para a concorrência. Mas tive que me lembrar que às vezes é preciso deixar o barco afundar um pouco para o capitão aprender a navegar. Escuta, Zilda, se o pão sair ruim, você não dá a cara para reclamação. Deixa as queixas chegarem no Eduardo. Se cliente reclamar, você chama o gerente, que é o meu filho, e deixa ele explicar por que o pão de sal tá parecendo pedra. Tá bom, senhora, mas ele tá muito nervoso. Tentou pagar a gasolina do táxi com o cartão da empresa e a maquininha recusou. Chegou gritando que o banco é incompetente, que a senhora deve ter bloqueado tudo por birra. Não é birra, filha. É justiça. Você fica tranquila. Se ele passar dos limites, você já sabe. Fecha a porta e vai embora. Desliguei. A imagem de Eduardo tentando pagar com um cartão inútil me deu uma satisfação sombria. Ele, que sempre zombou de mim por guardar dinheiro vivo debaixo do colchão, agora estava descobrindo a fragilidade do plástico que não lhe pertencia. Passei o resto da manhã num shopping perto do hotel. Me comprei um vestido novo, cor de terracota, daqueles que eu nunca teria coragem de usar no bairro por causa do "o que vão falar". Fui ao cinema na sessão da tarde, sozinha, com um balde de pipoca grande e refrigerante. Enquanto assistia ao filme, meu celular vibrava na bolsa feito um bicho preso, mas eu não olhei. Cada vibração era um lembrete de que lá fora, na minha vida antiga, o caos estava florescendo. Às 4 da tarde, voltei para o quarto. O telefone marcava 52 chamadas perdidas. Eduardo tinha passado da raiva para o desespero. Havia uma mensagem de voz recente. Apertei o play e deixei no viva-voz enquanto tirava os sapatos. Mãe, já deu para entender. Você fez seu showzinho. Muito engraçada. Agora atende o telefone. Tem 3 fornecedores ligando, cobrando nota que você jurou que já tinha pago. E o forno 2 está fazendo um barulho esquisito. Parece que vai explodir. Seu Chico disse que não vai ligar se a senhora não vier olhar a válvula. Mãe, sério, isso não é mais brincadeira. Vem para casa. Prometo que não grito, mas vem logo. Prometo que não grito. Essa frase me gelou o sangue. Nem desculpa por ter gritado ontem. Não. A concessão dele era que hoje ele não ia gritar. Como se isso fosse um favor enorme que ele me fazia. Como se minha dignidade dependesse do humor dele. Sentei na escrivaninha e peguei meu bloquinho de anotações. Era a hora da fase 2. Eduardo estava confuso, sim, mas ainda achava que isso era pirraça temporária. Achava que eu estava escondida na casa de alguma amiga, esperando a raiva passar. Ele precisava entender que essa distância não era só física, era legal e financeira. Abri o aplicativo da companhia de energia no tablet. Eduardo não sabia, mas a conta de luz comercial da padaria e a residencial da casa estavam em medidores separados, ambas no meu nome. A fatura comercial vencia naquele dia. Eu sempre pagava em dia, religiosamente pelo aplicativo. Olhei para o botão de pagar. Meu dedo ficou parado no ar por um segundo. Se cortassem a luz, a produção parava. A massa ia estragar nos refrigeradores. Era dinheiro jogado no lixo, dinheiro meu. Mas então pensei em Eduardo aproveitando o ar-condicionado enquanto eu esfregava o chão molhado. Pensei nos banhos de 45 minutos dele. Não paguei. Em vez disso, abri uma solicitação no site da companhia. Suspeito de irregularidade no medidor.
Solicito vistoria e corte preventivo para inspeção imediata. Enviei. No Brasil, quando alguém denuncia algo assim, a companhia pode demorar dias para aparecer, ou pode chegar em questão de horas e cortar tudo por precaução. Era uma roleta russa, e eu tinha acabado de colocar a bala no tambor. Meia hora depois, meu telefone tocou. Não era Eduardo, era o número fixo da padaria. Decidi atender. Padaria Pão de Ouro. Boa tarde, disse com minha voz profissional, como se estivesse atrás do balcão. Silêncio do outro lado. Depois uma respiração pesada. Mãe, é você? A voz de Eduardo saiu estrangulada, mistura de raiva e pânico. Por que você está atendendo assim? Onde você está? Por que não responde às ligações? Estou de férias, Eduardo. Já avisei ontem. O que você quer? Férias? Férias? Ele gritou, quebrando a promessa de não gritar. A padaria tá um hospício. O pão saiu horrível, parece chiclete. O povo tá devolvendo e pedindo o dinheiro de volta. E o cartão não passa. O que você fez com as contas? As contas estão em auditoria, filho. Menti com uma tranquilidade que me surpreendeu. Resolvi que na minha idade preciso organizar meu patrimônio. O banco congelou tudo por segurança, enquanto analisam as movimentações dos cartões adicionais. Parece que teve muito gasto suspeito em adega e loja de roupa masculina. Sabe alguma coisa sobre isso? Eduardo ficou calado. O golpe tinha acertado em cheio. Ele sabia perfeitamente desses gastos. Mãe, esses são gastos de representação. Você sabe que eu preciso me vestir bem para receber cliente. Você não pode fazer isso comigo. Preciso de dinheiro vivo. Tenho que pagar os funcionários amanhã. É sábado. Ah, a folha de pagamento, eu disse, examinando minhas unhas recém-pintadas. Bom, como você é o gerente, suponho que tenha uma reserva de emergência para esses casos. Ou então pode usar suas economias pessoais. Eu não tenho economia nenhuma, ele berrou, usando meu nome de batismo pela primeira vez em anos. Você me dá uma miséria de salário. Fica tudo com você. Miséria? Minha voz endureceu. Você mora de graça, come de graça, tem luz, água, internet, carro e gasolina de graça, e ainda te dou R$ 3.000 por mês para seus gastos pessoais. Se isso é miséria, Eduardo, então você viveu como rei às custas de uma mendiga. Para com esse sermão, ele me cortou. Preciso de dinheiro agora, e preciso que você venha arrumar o forno. Seu Chico disse que se você não vier, ele vai embora de vez. Pois diz pro seu Chico que se ele for embora, perde a rescisão de 25 anos. Ele sabe que eu sou a patroa. Passa o telefone para ele. Ouvi barulho de discussão, murmúrios, e então a voz grave e cansada do meu padeiro mestre. Dona Carmen? Chico, me escuta. Você não vai embora. Continua trabalhando seu turno normal. Se o forno der problema, desliga e vende o que tiver pronto. Se o Eduardo gritar com você, vai pro depósito e se tranca lá. Eu vou pagar sua semana direitinho, prometo pela memória do Sebastião. Mas não quero que você ajude ele a resolver nada além do básico. Entendido? Sim, patroa, mas o moço tá muito alterado. Quebrou umas coisas no escritório. Deixa quebrar. Tudo que ele quebrar desconta da herança. Passa o telefone de volta pro Eduardo. Eduardo pegou o aparelho bufando que nem touro. Já terminou de conspirar com os empregados? Eduardo, me escuta. Abaixei o tom, obrigando ele a prestar atenção. Não vou voltar hoje, nem amanhã. Você tem 44 anos. Vive dizendo que eu sou uma velha chata, um estorvo. Pois bem, o estorvo saiu do caminho. Agora você tem o campo livre. Me prova que consegue tocar o negócio um fim de semana sem mim. Se conseguir, a gente conversa na segunda-feira. E se eu não conseguir? Ele desafiou, com aquela arrogância típica de quem não tem nada a perder porque nunca ganhou nada por conta própria. Se não conseguir, fiz uma pausa dramática. Então vai entender por que o cachorro não deve morder a mão que alimenta. Ah, e Eduardo, cuida da conta de luz. Fiquei sabendo que estão fazendo vistorias na região. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei olhando o telefone, sentindo a adrenalina correr nas veias. Não era medo, era poder. Pela primeira vez na vida, eu não estava reagindo aos desastres dele. Eu estava orquestrando. Fui até a janela do hotel. A cidade começava a acender as luzes. Lá longe,
Conseguia imaginar o letreiro de neon da Pão de Ouro piscando. Naquela noite, jantei no quarto, sanduíche natural e chá gelado. Às 9 da noite, recebi uma mensagem de Dona Zilda. Senhora, cortaram a luz da padaria e da casa. Vieram os homens da companhia, disseram que tinha fiscalização na rua toda, lacraram os 2 padrões e cortaram tudo. Falaram que tem irregularidade para verificar. Seu Eduardo tá no escuro, gritando com a lanterna do celular. Tivemos que jogar fora toda a massa do turno da noite porque os refrigeradores desligaram. O que a gente faz? Respondi na hora. Vão para casa, fechem tudo direitinho. Amanhã não abram. Tirem o fim de semana de folga, com pagamento garantido. Eu deposito na conta de vocês na segunda-feira. Depois desliguei o celular completamente. Imaginei a cena. Eduardo naquela casona enorme, no escuro total. Sem televisão, sem internet. O roteador precisa de eletricidade. Sem ar-condicionado no calor. Sem água quente, porque o chuveiro elétrico não funciona sem luz. Só ele e a consciência dele, nas sombras da casa que eu construí. Fiquei pensando se agora, no meio da escuridão, meu filho se sentia tão valentão quanto quando me gritou através da porta do banheiro. Se sem conseguir enxergar nada, ele finalmente começaria a ver a realidade. Me deitei na cama entre os lençóis frescos e limpos. Não rezei para ele estar bem. Rezei para ele ter medo, porque o medo às vezes é o único professor que os teimosos escutam. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi sem me preocupar se o pão ia crescer no dia seguinte. Sabia que a lição estava só começando a fermentar. O domingo passou como um sonho. Fiquei no hotel o dia inteiro. Li um livro, assisti televisão, almocei no restaurante sem pressa. Meu celular continuou desligado. Paz absoluta. De vez em quando, me pegava imaginando Eduardo, tomando banho de caneca com água fria de garrafão, comendo o que restava na geladeira que já estava esquentando, tentando dormir no calor sufocante, os vizinhos comentando sobre a padaria fechada num sábado. Na segunda-feira de manhã, finalmente liguei o telefone. 78 chamadas perdidas. As mensagens tinham mudado de tom ao longo do fim de semana. Da raiva, passaram para o desespero. Mãe, por favor, tô sem dinheiro nenhum. Os funcionários querem receber. Meus amigos não atendem mais minha ligação. A Cristina me bloqueou. Li tudo com frieza clínica. Os amigos que não atendiam queriam a carteira dele, não ele. E a carteira dele era eu. Agora ele estava descobrindo quem realmente se importava com ele de verdade. O céu estava cinzento naquela segunda-feira, pesado, daqueles que anunciam tempestade. Mas a verdadeira tormenta eu carregava dentro de mim, no banco de trás do táxi. Ao meu lado ia o Dr. Ferreira, revisando uns papéis na pasta de couro dele. Era um homem de poucas palavras, daqueles advogados da velha guarda que inspiram respeito só de arrumar os óculos no nariz. A senhora está pronta, dona Carmen? Perguntou sem tirar os olhos dos documentos. Mais pronta do que nunca, doutor. O que vamos encontrar ali não vai ser bonito, mas é necessário. É que nem quando precisa cortar um dedo para salvar a mão. O táxi dobrou a esquina da minha rua e meu coração apertou. Ali estava a Pão de Ouro, meu orgulho, minha vida. Mas estava triste. A porta de aço continuava abaixada, algo inaceitável para uma segunda-feira às 8 da manhã, horário em que o cheiro de pão fresco deveria estar tomando conta da quadra inteira. Tinha um grupinho de vizinhos cochichando na calçada. E encostado no batente da porta da casa, sentado no degrau feito criança de castigo, estava Eduardo. A aparência dele me chocou. Vestia a mesma roupa de sexta-feira, toda amarrotada e encardida. Barba de 3 dias, olheiras fundas. Quando viu o táxi parar, levantou de um pulo, com aquela energia nervosa de quem tomou muito café e comeu pouca comida de verdade. Desci do carro com uma calma que eu não sentia por dentro. Meus sapatos de salto baixo estalaram no asfalto. Eduardo veio correndo na minha direção, mas o Dr. Ferreira se colocou sutilmente entre nós, criando uma barreira invisível, porém firme. Mãe, até que enfim! Gritou Eduardo, a voz rouca. Você tem noção do inferno que foi isso aqui? Sem luz, sem água, sem comida de verdade. Estragou 300 quilos de massa. Tá tudo podre lá dentro, fedendo. Parei na frente dele.
Olhei de cima a baixo, analisando cada detalhe daquele homem destruído. Não vi meu filho, vi o resultado da minha criação equivocada. Bom dia, Eduardo. Pelo visto, você sobreviveu. Sobreviver? Ele bufou, passando a mão pelo cabelo seboso. Quase morri de calor. Tive que tomar banho de balde com água gelada. É desumano o que você fez. Isso é crime. É violência contra Edu. Ele se interrompeu. Quer dizer, contra seu filho. Desumano, repeti baixinho. Você lembra de sexta-feira, filho? Lembra dos 45 minutos que me deixou esperando enquanto eu me mijava toda? Aquilo foi humano? Eduardo ficou vermelho, mas não de vergonha. De raiva defensiva, aquela que os culpados usam para não admitir a culpa. Lá vem você com essa história de novo. Foi um erro, tá? Mas você destruiu o negócio por causa de uma pirraça. Vou te processar. Falei com um amigo advogado e ele disse que você não pode me deixar na rua assim. O doutor Ferreira pigarreou. Foi um som seco, cheio de autoridade. Senhor Eduardo, sugiro que fique em silêncio e nos deixe entrar. Temos assuntos legais para tratar. E sobre seu amigo advogado, diga a ele que estude o Código Civil sobre propriedade e usufruto antes de dar conselhos que vão sair caros. Eduardo olhou para o advogado com desprezo, mas se afastou da porta. Façam o que quiserem. Entrem para ver a zona. Tá fedendo igual às intenções de vocês. Abri a porta lateral que dava acesso ao escritório e à casa. O impacto do cheiro foi imediato, de revirar o estômago. Fedia a fermento passado, a leite azedo, a carne estragada. O calor acumulado desde sábado à noite, sem ventilação nenhuma, tinha transformado meu lar e meu negócio numa estufa de podridão. Senti vontade de chorar ao ver meu esforço virado lixo, mas engoli as lágrimas. Não era hora de fraqueza. Subimos para o escritório no andar de cima. Estava escuro, mas abri as persianas de uma vez, deixando a luz crua da manhã iluminar a bagunça. Papéis jogados no chão, uma garrafa de uísque vazia em cima da minha mesa, restos de embalagem de comida por todo lado. Sentei na minha cadeira giratória, a cadeira da dona. O doutor Ferreira se acomodou ao meu lado. Eduardo ficou de pé, braços cruzados, tentando manter uma pose de poder que já não tinha. Senta, Eduardo, ordenei. Não quero. Não estou perguntando. Senta, ou a gente chama a polícia para te tirar daqui por invasão de propriedade. Eduardo arregalou os olhos e se jogou na cadeira de visitas, aquela que os fornecedores usavam. Invasão? Essa casa é minha. Não, disse o doutor Ferreira, tirando uma pasta grossa da maleta. Essa é a primeira correção do dia. Esta propriedade está registrada exclusivamente em nome da senhora Carmen Aparecida dos Santos. O senhor Eduardo dos Santos consta apenas como morador em regime de comodato precário. Em outras palavras, um empréstimo de uso que a proprietária pode cancelar quando bem entender. E esse momento é agora. Eduardo soltou uma risada nervosa. Por favor, doutor, isso é tecnicalidade jurídica. Sou filho único. Quando ela bater as botas, tudo isso é meu. Exatamente, interrompi, encarando ele. Quando eu morrer. Mas adivinha, Eduardo, estou bem viva, muito viva. E enquanto meu coração bater, eu decido quem dorme debaixo do meu teto. Eduardo começou a suar. Finalmente percebeu que aquilo não era uma briga comum, não era uma reclamação que se resolvia com um desculpa vazio. Mãe, tá bom, entendi. Você tá furiosa. Eu peço perdão. Pronto, perdão. Agora dá para reativar as contas? O pessoal tá lá embaixo esperando para receber o pagamento. Você não entende nada, né? Minha voz saiu mais cansada do que raivosa. Acha que com um perdão oco você apaga anos de abuso? Peguei o caderno de receitas e coloquei sobre a mesa com cuidado, como se fosse uma relíquia. Sabe o que é isso? Sua agenda velha de receita. E daí? Essa agenda velha é o motivo de você comer filé mignon e vestir roupa de marca. É a razão de você ter feito faculdade particular que jogou fora. Aqui dentro está a alma dessa padaria. E você não faz a menor ideia de como usar. Posso contratar outro padeiro. Baixo receita da internet. Você não é insubstituível. Então tenta. Tenta fazer pão francês com receita de internet e vender para Dona Lourdes ou para o restaurante do hotel. Vamos ver quanto tempo você aguenta antes de falir. Porque eu te garanto, Eduardo,
Em 3 meses sem mim, esse lugar aqui vira estacionamento. O doutor Ferreira tomou a palavra novamente. Além disso, há outro assunto. A auditoria preliminar que realizamos no fim de semana. A dona Carmen me enviou cópias dos extratos e das notas fiscais pelo celular, e minha equipe trabalhou sábado e domingo. Eduardo empalideceu. Auditoria? Sim. Identificamos gastos pessoais não autorizados no valor aproximado de R$ 180 mil nos últimos 2 anos. Jantares caros, roupas de grife, viagens de fim de semana que o senhor classificou como prospecção de fornecedores. Isso, meu jovem, configura apropriação indébita. Dependendo da interpretação, pode render processo criminal e cível com penhora de bens. Isso é mentira! Eduardo bateu na mesa. Eu trabalho feito um condenado aqui. Mereço esse dinheiro. O senhor tem um salário estipulado, disse o advogado com frieza. Tudo o que retirou além disso é desvio. A senhora Carmen tem 2 alternativas hoje. Registrar queixa-crime, o que resultaria em prisão preventiva enquanto se investiga, ou... Eduardo olhou para o advogado, depois para mim. O medo real apareceu no rosto dele pela primeira vez. A palavra prisão tem um peso que dobra os joelhos de valentões de papel. Mãe, você não faria isso. Sou seu filho, seu Eduardo. O Eduardo que eu criei não deixava a mãe mijada num corredor. Respondi com a voz embargada, mas firme. Aquele homem que me olhou com nojo na sexta-feira é um estranho para mim. E estranhos que me roubam, eu denuncio. Eduardo desmoronou na cadeira. Cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Mas eu não sabia dizer se era arrependimento ou pura autopiedade. O que você quer que eu faça? Murmurou por entre os dedos. Não tenho para onde ir. Minha ex-mulher não me atende. Não tenho 1 centavo. Meus amigos... Bom, quando pedi dinheiro emprestado no sábado, todo mundo me bloqueou. Que curioso, comentei com ironia. Parece que seus amigos gostavam da sua carteira, não de você. E a carteira era eu. Levantei e fui até a janela que dava para a rua. Lá embaixo, seu Chico e Dona Zilda esperavam, fiéis, preocupados. Eles mereciam uma líder, não um parasita. Vou te dar uma chance, Eduardo. Uma única chance. Mas as regras mudam radicalmente a partir de hoje. Ele ergueu o rosto, os olhos inchados, com uma esperança patética. Vai me devolver o cartão? Prometo que... Cala a boca! Meu grito ecoou pelo escritório. O doutor Ferreira se ajeitou na cadeira. Eduardo congelou. Você não vai ter cartão, continuei baixando a voz. Não vai ter acesso à conta. Não vai ter chave do cofre. A partir de hoje você deixa de ser gerente. O cargo está vago até eu contratar um profissional de verdade. Você, Eduardo dos Santos, está demitido da administração. Mas, como é que eu vou viver? Vou te recontratar. Mas você começa de baixo. Seu novo cargo é auxiliar geral de limpeza e manutenção. Eduardo me olhou incrédulo. Limpeza? Você quer que eu seja faxineiro? Sou seu filho. Tenho diploma universitário. Diploma que nunca usou para nada. E sim, quero que limpe. Seu salário vai ser o piso da categoria. Vai pagar aluguel para morar aqui. Descontado direto do pagamento. Vai bancar sua própria comida. Fiz uma pausa, saboreando a justiça poética do momento. E sua primeira tarefa? Apontei para baixo, para a padaria fedorenta. É descer e limpar toda essa imundície. Vai tirar a massa podre com as próprias mãos. Vai esfregar o chão. Vai lavar os banheiros. Especialmente o banheiro dos funcionários, que está bem nojento. Você enlouqueceu. Eu não vou lavar privada. Então vai embora. A porta é bem larga. Sai com a roupa do corpo. Ah, o celular também é da empresa. Deixa aí na mesa. A roupa, eu te dou de presente por pena. Vai, Eduardo. Vê quem te recebe lá fora que nem cachorro. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Dava para ouvir uma mosca zumbindo, atraída pela podridão. Eduardo olhou para a porta, olhou para o celular sobre a mesa, olhou para o advogado que segurava a caneta pronta para assinar a queixa-crime. Viu o próprio futuro. 44 anos, sem referências profissionais, sem dinheiro, sem teto, numa cidade que não tem dó de fracassado. Onde? A voz dele saiu num fio. Onde ficam as luvas de borracha? Não senti alegria. Senti uma tristeza profunda, oceânica.
Ver um filho humilhado não é vitória para mãe nenhuma, mas eu sabia que era necessário. Era o remédio amargo que eu nunca tinha dado. No quartinho de serviço, o mesmo quartinho de onde eu tiro o pano de chão todo dia, enquanto você dorme. Ah, e Eduardo, quero tudo brilhando. Vou passar o dedo com luva branca para conferir. Eduardo se levantou arrastando os pés. Saiu do escritório sem olhar para trás. Escutei os passos pesados dele descendo a escada, indo em direção ao inferno de cheiros que ele mesmo tinha provocado. Quando ficamos sozinhos, me deixei cair na cadeira. O doutor Ferreira me observou com uma mistura de admiração e pena. Foi muito dura, dona Carmen. Não, doutor. Fui justa. Dura foi ter permitido que ele virasse esse monstro durante anos e anos. Hoje eu só comecei a consertar meu erro. O advogado me passou os documentos para assinar. A revogação de poderes, o novo organigrama, a contratação do administrador externo. Aqui está tudo. Amanhã já entra o novo gestor que indiquei. Rapaz honesto, formado, que entende de números de verdade. Obrigada, doutor. E o dinheiro da cooperativa, quero que invista numa aplicação segura. Vou precisar de uma reserva para a aposentadoria. Não pretendo trabalhar até morrer. Assinei os papéis com mão firme. Carmen Aparecida dos Santos. A tinta azul brilhava no papel branco. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, vi Dona Zilda e seu Chico entrando na padaria, provavelmente chamados por Eduardo. Imaginei a cara deles ao ver o patrãozinho com uma vassoura na mão. Mas não desci ainda. Tinha mais uma coisa para fazer. Fui ao banheiro do meu quarto. O da discórdia. Estava imundo, claro. Toalhas jogadas no chão, pasta de dente espirrada no espelho. Eduardo não tinha mexido uma palha. Me olhei no reflexo. Meus olhos não tinham mais aquele véu de submissão. Eram olhos de uma mulher que tinha reconquistado seu território. Abri a torneira. Só saía água fria. A luz ainda estava cortada. Lavei o rosto com essa água gelada, sentindo cada nervo despertar. Desci para a padaria meia hora depois. A companhia de energia já tinha feito a vistoria e religado a luz no começo da tarde, depois que paguei a taxa de urgência. O clima estava tenso, mas já havia movimento. As portas de aço continuavam fechadas para o público, mas dentro já se trabalhava. Eduardo estava no fundo, perto dos fornos apagados. Vestia um avental de plástico que ficava grande demais nele e luvas amarelas de borracha. Estava enfiando pás cheias de massa azeda dentro de sacos de lixo pretos. O cheiro era insuportável e ele tinha ânsias de vômito de vez em quando. Mas não parava. Seu Chico observava de longe, da mesa de trabalho, mexendo num pouco de farinha nova que tinham conseguido de emergência. Dona Zilda varria a parte da frente. Quando me viram entrar, todos pararam. Eduardo me olhou. Tinha suor escorrendo na testa e uma mancha de sujeira no rosto. Nos olhos dele havia ódio, sim, mas também havia algo diferente. Respeito. Ou medo. Por enquanto, o medo me bastava. Seu Chico, falei em voz alta, ignorando meu filho. Prepara os fornos. Vamos tirar uma fornada de pão de sal para o fim da tarde. Não podemos deixar o bairro sem pão. Sim, patroa, mas as formas tão muito sujas, cheias de crosta. Olhei para Eduardo. O auxiliar cuida disso, não é, Eduardo? Eduardo apertou a mandíbula, engoliu em seco e assentiu. Sim, dona Carmen, eu limpo. Dona Carmen. Não mãe, não velha. Esse tratamento formal, dito por ele, soou melhor do que qualquer música. Eu tinha estabelecido uma fronteira. De um lado, a mãe que o amava. Do outro, a patroa que não tolerava mais nenhuma sujeira. Ele teria que conquistar o caminho de volta para a mãe, suando cada gota, limpando cada canto. Caminhei até o caixa. Dona Zilda se afastou na hora. Bem-vinda de volta, senhora. A gente sentiu muita falta. Eu também senti falta, Zilda. Mas as férias acabaram. Agora começa o trabalho de verdade. Abri a gaveta do caixa. Estava vazia, claro. Mas enfiei a mão na bolsa e tirei o maço de notas que tinha levado na sexta-feira. Coloquei ali dentro. O capital inicial da nova era da Pão de Ouro. Naquela tarde, o cheiro de podridão foi sumindo aos poucos, substituído pelo aroma do cloro e do sabão.
E finalmente, lá pelas 6 da tarde, o perfume abençoado do pão assando voltou a surgir. Eduardo continuava esfregando nos fundos. Eu o observava pela janela do escritório. Estava exausto. As mãos de príncipe, acostumadas ao controle remoto e ao volante, estavam vermelhas e cheias de bolhas. Ele parou um momento, enxugou o suor e ficou olhando para as próprias mãos com estranheza. Talvez pela primeira vez na vida estivesse entendendo o que custava ganhar o pão que comia. Não senti pena, senti esperança, porque a dor ensina o que o mimo esconde. E se eu precisasse quebrar o ego dele para salvar a alma, faria isso quantas vezes fosse necessário. Me servi uma xícara de café, sentei na minha cadeira limpa e abri meu caderno de receitas. Tinha uma página em branco no final. Peguei minha caneta e escrevi uma nova receita, não de pão, mas de vida. Ingredientes para a dignidade: 1 quilo de amor próprio, meio quilo de limites bem definidos, uma pitada de dureza necessária. Sove até endurecer. Não deixe descansar nunca mais. Fechei o caderno. O jogo tinha terminado. Eduardo tinha perdido seu trono de papel. E eu tinha reconquistado minha coroa de farinha. Agora só faltava ver se o rapaz tinha fibra para virar homem de verdade, ou se ia se espatifar no meio do caminho. De qualquer forma, eu não seria mais vítima dele. Eu era a dona do forno. E finalmente tinha retomado o controle da minha própria vida. Amanhã seria um novo dia, e pela primeira vez em anos, eu tinha vontade de vê-lo chegar. 6 meses se passaram desde aquela segunda-feira que Dona Zilda batizou secretamente de a segunda-feira da vassoura. E o ar dentro da Pão de Ouro mudou completamente. Já não cheira a medo nem a tensão acumulada. Agora cheira a canela, a fermento fresco e a trabalho honesto. Da minha sala, com a janela de vidro bem limpa, observo o movimento lá embaixo. São 6 da manhã e a fila de clientes já dobra a esquina. Ali está Eduardo. Não usa mais terno italiano nem sapato de couro que custava o salário de um mês de qualquer trabalhador. Veste o uniforme bege dos funcionários, com o logo da padaria bordado no peito e um avental branco manchado de farinha e gordura das formas. Ele emagreceu. A barriga de bebedor de uísque sumiu, substituída por braços mais definidos, curtidos de carregar sacos de 25 quilos e esfregar chão de joelhos. Observo ele se movimentar com agilidade. Não anda mais com aquela lentidão arrogante de quem se achava dono do tempo dos outros. Agora ele corre. Seu Chico, as formas limpas tão prontas, grita ele, e a voz não tem mais aquele tom de ordem. É voz de colaboração. Valeu, Eduardo. Põe ali que já vou usar, responde o mestre padeiro. E seu Chico riu. Uma risada de companheiro, não de deboche. Eduardo deixou de ser o filhinho da patroa para virar parte da engrenagem. No começo foi um inferno, não vou mentir. Nas primeiras 2 semanas, ele tentou pedir demissão 3 vezes. Aparecia na minha sala bufando, reclamando que as costas doíam, que as mãos estavam rachando, que aquilo era trabalho de escravo. Eu sempre respondia a mesma coisa, sem tirar os olhos dos meus papéis. A porta tá aberta, filho, mas se sair, não entra mais nem para dormir. E ele, sem 1 centavo no bolso, sem amigo que o recebesse, voltava a pegar o rodo. A adaptação foi forçada, mas aconteceu. Eduardo aprendeu a levantar às 5 da manhã. Aprendeu a carregar peso sem reclamar. Aprendeu que banheiro não se limpa sozinho e que chão encardido não brilha por milagre. As mãos dele, antes macias de quem só segurava controle remoto e volante de carro, criaram calos. A barriga de cerveja derreteu com o esforço físico. Os funcionários que no início olhavam com desconfiança e um certo prazer vingativo foram mudando de atitude. Quando viram que ele estava realmente trabalhando, suando a camisa igual a todo mundo, começaram a tratá-lo diferente. Ô Eduardo, segura essa forma aqui que eu tiro do forno, disse seu Chico um dia. Foi a primeira vez que o padeiro mestre tratou meu filho como colega, não como o herdeiro mimado. Vi pelos olhos de Eduardo que aquilo significou alguma coisa para ele. O bairro também notou a mudança. Os vizinhos que antes viam Eduardo como o filho inútil e metido da padeira, agora o cumprimentavam com um respeito diferente. Não era o respeito que se tem por doutor ou advogado. Era o respeito que se tem por quem acorda cedo e sua a camisa. Desço as escadas devagar. Minhas pernas continuam dando guerra,
mas meu espírito está 20 anos mais jovem. Bom dia para todo mundo, digo ao entrar na área de atendimento. Bom dia, Dona Carmen, respondem em coro. Eduardo, para o que está fazendo, seca o suor da testa com o antebraço e me olha. Bom dia, Dona Carmen. Ainda mantenho o tratamento formal na frente dos outros. Uma regra que eu impus e que ele aprendeu a respeitar na marra. Nos primeiros dias, ele tentava me chamar de mãe no meio do expediente, tentando amolecer meu coração. Eu cortava na hora. Aqui dentro é Dona Carmen. Lá em cima, em casa, a gente conversa como família. Ele entendeu o recado. Eduardo, o banheiro de clientes precisa de papel. Digo, apontando para o corredor. Vejo um segundo de hesitação. Um lampejozio do orgulho antigo tentando se manifestar, lembrando talvez que ele já se achou importante demais para encostar num rolo de papel higiênico. Mas o lampejo se apaga rápido quando encontra meu olhar firme. Já vou resolver, responde, e vai para o depósito buscar o material. Caminho até o caixa, onde Dona Zilda atende os clientes com aquele sorriso de sempre. Como estamos, Zilda? Muito bem, senhora. Venda da manhã tá forte. E sabe de uma coisa? Ela abaixa a voz para só eu ouvir. Outro dia o seu Eduardo ajudou uma senhora de idade a carregar as compras até o táxi, sem ninguém pedir. E quando ela quis dar gorjeta, ele não aceitou. Sinto um calorzinho no peito. Não é orgulho exagerado. É alívio. O remédio está funcionando. Mais tarde me reúno com o David, o administrador que contratei. Rapaz novo, 32 anos, formado de verdade, com seus óculos e planilhas organizadas. Eduardo tinha raiva dele no começo. David era tudo aquilo que meu filho fingia ser: competente, honesto, profissional. Agora Eduardo precisa pedir autorização para David quando quer material de limpeza. A inversão de hierarquia doeu no ego, mas foi necessária. Dona Carmen, os números estão sólidos, diz David, mostrando os gráficos no computador. Eliminando os gastos desnecessários, a margem de lucro subiu 35%. Já recuperamos o prejuízo daquele fim de semana do apagão e temos reserva para trocar o forno 2. Ótimo, David. Pode encomendar o forno novo. Tem mais uma coisa: o pagamento do Eduardo. Ele cumpriu todas as horas esse mês, não tem falta no registro. E segundo o relatório do seu Chico, já aprendeu a fazer pão francês básico. Pelas regras da empresa, ele se qualifica para o bônus de produtividade, igual aos outros auxiliares. A senhora autoriza? Olho pela janela de vidro. Eduardo está limpando a vitrine da fachada, passando o pano com cuidado para não deixar marca. Penso no homem que me mandou esperar, que nem cachorro. Aquele homem achava que dinheiro nascia em árvore ou brotava da minha bolsa. Esse homem que limpa vidro sabe que cada centavo custa suor. Autoriza o bônus, David. Na hora do almoço, Eduardo sobe para o escritório. Traz uma marmita na mão. Ele mesmo prepara alguma coisa simples em casa ou compra na quentinha barata da esquina. Nada de restaurante caro, nada de delivery de comida japonesa. Senta na cadeira de visitas, visivelmente cansado. Aqui tá seu contra-cheque da quinzena, digo, empurrando o papel pela mesa. Ele pega com as mãos ásperas, cheias de calo. Lê com atenção cada linha. Salário base, desconto do aluguel, desconto da alimentação, INSS e lá no final, bônus de produtividade. R$ 350. Para o antigo Eduardo, R$ 350 não pagava uma garrafa de vinho decente. Para o Eduardo de agora, é a diferença entre comprar um tênis novo ou continuar usando o velho furado. Obrigado, murmura sem me olhar nos olhos. Você mereceu. Seu Chico disse que você está evoluindo. Silêncio. Ele mastiga a comida da marmita devagar. Arroz, feijão, ovo frito, salada. Comida simples, honesta. É difícil, mãe. É a primeira vez em semanas que ele me chama de mãe fora do contexto familiar. Algo mudou. É muito difícil. Dói tudo no corpo. E o pessoal do bairro fica tirando sarro quando me vê varrendo a calçada. Falam: olha o doutor agora, virou gari. E o que você responde? Ele encolhe os ombros enfiando uma garfada de arroz na boca. Nada. Não respondo nada. Porque eles têm razão. Virei varredor mesmo. Mas ele mastiga pensativo, engole. Pelo menos agora eu durmo tranquilo. Antes, quando eu deitava,
Ficava pensando em que mentira ia inventar para te pedir dinheiro, ou se o banco ia ligar cobrando o cartão. Agora eu chego tão acabado que apago na hora. E o dinheiro que tenho no bolso é meu. Ninguém pode vir cobrar. Sinto os olhos marejando, mas seguro as lágrimas. É meu. Ele finalmente entende o que significa propriedade. Não a propriedade de escritura de imóvel, mas a propriedade do próprio suor. A dignidade não está no cargo, filho. Está em como você faz o que faz. Meu pai foi pedreiro a vida inteira e era o homem mais digno que eu conheci. Você era gerente de mentira e não tinha dignidade nenhuma. Agora você é auxiliar de verdade e está começando a construir a sua. Eduardo abaixa os olhos para o prato. Fica um tempo em silêncio. Quando fala de novo, a voz sai embargada. Outro dia eu fui limpar o banheiro lá de baixo. Fiquei olhando para a porta. E lembrei. Pausa pesada. Nenhum de nós tocou no assunto diretamente desde aquela segunda-feira. Lembrei do que eu fiz com você, do que eu falei. Ele ergue o rosto. Tem água nos olhos. Mãe, eu não sei como você conseguiu me perdoar. Toda vez que eu limpo um banheiro, me lembro daquele dia e sinto nojo de mim mesmo. Não do vaso sanitário, de mim. Levanto da minha cadeira, contorno a mesa, ponho a mão no ombro dele. Sinto o músculo tenso debaixo do tecido barato do uniforme. Eu não te perdoei naquele dia, Eduardo. Naquele dia eu perdi o respeito por você. O perdão você está ganhando agora. Cada vez que você trata a Zilda com educação, cada vez que chega no horário, cada vez que age como gente decente, você ganha um pedacinho de volta. Aperto o ombro dele. Continua assim. Você está no caminho certo, mas não relaxa. O caminho para virar homem de verdade dura a vida inteira. À noite, depois que a padaria fecha, subo para o andar de cima. Estou exausta, mas é um cansaço bom, de dever cumprido. Passo pelo corredor, aquele corredor, e noto que o piso brilha. Eduardo deve ter passado pano antes de subir. Entro na cozinha para tomar um copo de água e encontro meu filho ali, esquentando água para o café. Está de roupa de casa, simples, limpa. Bermuda velha e camiseta desbotada. Ah, mãe, pensei que já tinha ido dormir. Ainda não. Insônia de velha. Ele hesita um momento, depois enfia a mão no bolso da bermuda. Eu comprei uma coisa. Tira um pacotinho de papel pardo, desses de padaria. Abre e me mostra. 2 pães de queijo. Eu sei que não devia comprar da concorrência, mas o pessoal fala que os dessa padaria lá da rua de baixo são os melhores da região. Queria que você provasse. Paguei com o meu bônus. Fico olhando o pacote. Eduardo gastando o dinheiro dele, suado, conquistado com dor nas costas, para me dar um agrado. Sem pedir nada em troca. Não é dia das mães, não é meu aniversário, ele não quer empréstimo. Só quer dividir um pão de queijo com a mãe. Sinto um nó na garganta. Dessa vez é um nó doce. Obrigada, filho. Vamos provar. Põe 2 xícaras. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ele antes exigia comida e arrotava sem pedir licença. Agora ele serve o café com cuidado, sem derramar. Parte o pão de queijo ao meio e me dá o pedaço maior. Comemos em silêncio. O sabor é bom, a massa é macia. Tá gostoso, admito. Mas a massa podia ter um pouquinho mais de sal. Os nossos são melhores. Agora que eu sei o trabalho que dá fazer, eu entendo por que os nossos são melhores, responde ele. Terminamos o café. Eduardo recolhe as xícaras e leva para a pia. Abre a torneira e começa a lavar. Vai descansar, mãe. Eu termino aqui e apago as luzes. Fico observando mais um momento. As costas largas dele, as mãos ensaboadas. Não é mais o menino que eu sonhei, nem o monstro que eu criei. É o Eduardo, um homem em construção, com rachaduras e defeitos, mas finalmente com alicerces próprios. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Vou pro meu quarto. Antes de fechar a porta, escuto ele assobiar baixinho enquanto seca a louça. Uma melodia tranquila, dessas que a gente assobia quando está em paz. Me deito na cama e apago a luz. Não tenho mais medo de morrer e deixar Eduardo sozinho no mundo. Sei que se eu faltar amanhã, ele vai chorar, vai sofrer, mas não vai passar fome. Ele sabe assar pão, sabe limpar, sabe administrar o pouco que tem. Sabe que porta de banheiro se respeita. Sabe que mãe não é caixa eletrônico. Penso na minha vida.
Por 42 anos, achei que amar meu filho significava protegê-lo de qualquer sofrimento. Achei que meu trabalho era ser o colchão dele, para ele nunca se machucar com a dureza do mundo. Como eu estava enganada. Ao blindá-lo da realidade, eu o desarmei para enfrentá-la. Ao dar tudo de mão beijada, tirei dele a capacidade de valorar qualquer coisa. Tive que virar a vilã da história dele para poder ser a heroína da vida dele. Tive que humilhá-lo em público, arrancar seus privilégios, colocá-lo de joelhos esfregando o chão para que ele pudesse se levantar como homem íntegro. Foi a decisão mais dolorosa da minha existência. Teve noite no hotel em que eu chorei querendo correr para salvá-lo da escuridão e da fome. Mas aguentei firme. E porque aguentei, hoje tenho um filho. Não um príncipe, não um gerente de fachada. Um filho. Meu legado não são as escrituras da casa, nem os extratos bancários, nem a receita secreta do pão. Meu legado foi ter devolvido a ele a capacidade de andar com as próprias pernas. O cachorro não espera mais do lado de fora. Em vez dele, entrou um homem que finalmente entendeu uma verdade simples. A porta da dignidade só abre por dentro, e a chave é sempre o trabalho. Fecho os olhos, sentindo o peso dos anos, mas também a leveza do dever cumprido. A casa está em silêncio, mas não é um silêncio vazio. É o silêncio da paz. E assim, com gosto de pão de queijo e café na boca, me deixo levar pelo sono, sabendo que amanhã, quando o sol nascer, nós dois vamos acordar cedo para ganhar o pão. Cada um na sua trincheira, mas finalmente no mesmo time. FIM. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Conta aqui nos comentários. Você já passou por uma situação parecida com alguém da sua família? Como você lidou? Sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo.